Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui para mais uma aula nossa do Revisando, né? O foco nosso é a Polícia Federal e tivemos nessa sexta, uma sexta até bastante agitada, né? Eu falo que é melhor ter uma sexta agitada do que um domingo complicado, né? Então que se esclareça tudo agora. Votação aí do STF, 6 votos aí contra, né, o adiamento, ou seja, domingão vai ter prova, vai ter prova. Claro que ainda vai ter um chororô aí, né? A gente sabe disso, mas, né, a princípio está liberado. Interessante, Valber, alguns alunos mandaram mensagem aqui, né? Porque, puxa vida, a Prefeitura de Curitiba vai estar tudo fechado, né? Restaurante, vai estar tudo o comércio em si, geral, vai estar fechado. Tá, mas, né? A pessoa que veio fazer o concurso, ela não veio para ir no shopping, ela não veio, né? O Uber vai ter, eu sei, é uma dificuldade, mas a pessoa, como a prova também é a partir de certo horário, ela já vai ter se organizado para fazer seu lanche, tudo, então o cara vai ter esse período. Não é a melhor situação, mas é o que nós temos para o momento, tá? Então, força, garra, muita gente vai desistindo pelo meio do caminho, quem ficar aqui, quem aguentar, realmente vai ter uma prova, espero eu, boa, legal, para a gente poder discutir no domingo mesmo, na segunda. Acompanhe a gente os comentários depois, perfeito? Hoje nessa reta final, nós temos aí uma revisão com o professor Valber na parte de Direito Administrativo e depois, não esqueça, depois, quem quiser participar, tem a aula de contabilidade, outra matéria-chave, né? Eu falo com relação à quantidade de questões, a quantidade. Dependendo do cargo que a pessoa vai fazer, a contabilidade divide com arquivologia, mas é questão a dar com pau, tá? Então, contabilidade é uma matéria boa também para dar uma revisada legal. Valber, é contigo. O pessoal tá aí, tá o Gilson, qualquer coisa. Gilson, o material você tem, né? O material você tem. O professor Valber vai fazer o comentário das questões, vai fazer a orientação, se acompanha pelo material, se não tiver, pede, já tem, beleza. Se não pede, eu mando já pelo WhatsApp, mas eu já tinha passado antes, antecipado, acho que tudo ok. Então, é contigo, Valber. Bom, boa noite, né, Márcio? Boa noite, Gilson. Boa noite aos demais alunos que assistirão depois essa aula que vai ser gravada. Tá? Agradecendo mais uma vez o curso Revisando aí do Paraná e mais uma missão aqui. Realmente, Márcio, hoje uma sexta-feira bem agitada aqui por Fortaleza, certo? Por vários motivos. Primeiro, porque meus pais idosos tomaram a segunda dose da vacinação, né, da Covid, fiquei muito feliz. Legal. Já tinha atrasado, tinha 3 dias que tinham atrasado, mas também por conta da área que a gente trabalha, que é concurso. Hoje saiu o edital da Secretaria da Fazenda, aqui do estado do Ceará, um concurso muito esperado. Saiu também para a PFOSSE, que é a Polícia Científica aqui do Ceará, tá certo? Bem interessante aí. A próxima quarta-feira vai sair da Polícia Civil do estado do Ceará, e em junho, um mega concurso da Polícia Militar. Então, realmente promete aqui, né? Esse ponto aqui, e eu mesmo aqui estou alternando nos lives e também nos materiais que eu já estou preparando, certo? E, claro, aqui com o nosso curso, né? Nosso querido Revisando. Bom, foi distribuído, então, questões que a gente vai trabalhar aqui, obviamente, questões da organizadora, né? CESP, SEBRASP, né? Ok? E todas desse assunto aqui, poderes administrativos. Eu selecionei 18 questões para a gente comentar. Gilson, se você tiver alguma dúvida, tá certo? Fique à vontade, tá? Interrompa e a gente vai ser praticamente agora, nesse momento, quase que uma aula particular, né? Mas com toda a honra, com toda a alegria aqui, e para você, né, que está recebendo também a gravação posterior, beleza? Vamos lá, primeira questão. Não configura excesso de poder a atuação do servidor público fora da competência legalmente estabelecida quando houver relevante interesse social. Questão errada, né? Ela é errada. O que é que faz essa questão errada? Você precisa lembrar que o abuso de poder, também conhecido como abuso de autoridade, é o gênero.
E desse gênero geram duas espécies: o excesso de poder, que é o que efetivamente a questão está falando, e o desvio de poder. Então, excesso e desvio são espécies do gênero abuso. Show? Bom, o excesso de poder, o vício é na competência. Tá? O administrador público, o agente público, vai além dos limites de sua competência, de suas atribuições. A gente fala que ele exorbita das suas atribuições, certo? E já o desvio de poder, o desvio de finalidade, o agente é competente para a prática do ato, porém, ele pratica o ato não com o objetivo específico de atender o interesse público primário, que é o interesse da coletividade, mais o interesse público secundário, que é o interesse dele. É importante, tá, Gilson? Você sabe e os demais saibam também que a administração pública deve buscar o interesse público primário, que é o interesse da coletividade. Um gestor pode dizer, por exemplo, que está praticando um ato tendo como objetivo o interesse público, não deixa de estar errado, porém, você tem que ver que tipo de interesse público é esse. Se é o primário, que é o interesse da coletividade, ou se é o interesse secundário, que é o interesse dele, tá bom? Então, olha aí, configura, né? Configura excesso de poder a atuação do servidor público fora de sua competência. Segunda questão, também nessa mesma linha aqui. Polícia Federal, papiloscopista. O excesso de poder é a modalidade de abuso de poder nas situações em que o agente busca alcançar um fim diverso daquele que a lei lhe permitiu. Errado, né? Essa definição está conectada com o chamado desvio de poder, certo? E desvio de poder, e não o excesso de poder. Por isso que a questão está errada, tá? Lembre das diferenças, né? Do excesso e do desvio. Uma pegadinha que é muito comum é o excesso de poder, que é a espécie, eles jogarem como se fosse o gênero, e o abuso de poder, que é o gênero, eles jogarem como se fosse uma espécie. Tipo assim, é correto afirmar que o excesso de poder é o gênero, tendo como espécies o abuso e o desvio. Está errado, tá bom? Vamos para a nossa terceira questão. Situação hipotética. Um servidor municipal removeu determinado assessor em razão de desentendimentos pessoais motivados por ideologia partidária. Um assunto mais do que atual, né? O Brasil hoje está entre as suas diversas divisões, nós também estamos divididos, infelizmente, por questões ideológicas. Veja aí, nessa situação, o secretário agiu com abuso de poder na modalidade de excesso de poder, já que atos de remoção de servidor não podem ter caráter punitivo. Praticamente, você olha a questão aqui, tá? Se você não souber a questão, você vai querer marcar que ela esteja certa, mas ela está errada, não é isso? Remoção de servidor com caráter de punição é proibido, tá? Fere a impessoalidade, fere a finalidade. Então, nós temos aqui não um excesso de poder, e sim um desvio de poder. Lembrar que o abuso de poder, que é o gênero, tá? Pode ser por ação ou por omissão, anula o ato administrativo e responsabiliza o seu autor, certo? Quarta questão. Poder discricionário corresponde à prerrogativa do gestor público de avaliar a conveniência e a oportunidade de determinado ato administrativo. Olha, vamos agora entrar especificamente aí na questão dos poderes. Poderes administrativos, também conhecidos como poderes instrumentais, são poderes-deveres. Não só a administração pública pode utilizá-los na busca pelo interesse público, como também é um dever.
tá? E vocês bem sabem aí que a omissão, ela também pune os seus agentes públicos. Pois bem, não confundam esses poderes administrativos, poder discricionário, poder vinculado, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar ou normativo e o poder de polícia, também conhecido como limitação administrativa. Não confundam estes poderes com os poderes do Estado, aqueles que estão no artigo 2º da Lei Maior da Constituição Federal de 88, que são os poderes do Estado, o poder executivo, o legislativo e o judiciário, tá bom? Bom, poder discricionário corresponde à prerrogativa do gestor de avaliar a conveniência e oportunidade de praticar determinado ato está correto, tá? Essa margem de liberdade que é dada aí nas situações discricionárias, tá? É o que chamamos, né? O núcleo da discricionariedade chamamos de mérito. Essa margem de liberdade, ela leva em consideração a conveniência e a oportunidade na prática do ato administrativo, certo? Quando não for mais conveniente, quando não for mais oportuno, a administração pública, então, pode revogar o ato administrativo. É bom, Gilson, você que está assistindo, você anote aí e todos anotem também, tá? Discricionariedade não é sinônimo de arbitrariedade. Uma conduta arbitrária é uma conduta que extrapola os limites da lei. Uma conduta discricionária é uma conduta autorizada por lei, tá? E baseada em critérios de conveniência e oportunidade. Quinta questão. O governador de determinado estado da federação editou um decreto normatizando o cumprimento da lei que dispõe sobre as formas de punição dos servidores públicos que cometerem infrações funcionais. Nessa situação hipotética, a edição do referido decreto, que concedeu fiel execução da lei, caracteriza o exercício do poder administrativo. Olha só, questão do CESP com alternativas. Aqui no caso, né, gente, estamos falando do poder regulamentar. Bom, é um dos poderes administrativos, o poder regulamentar ou o poder normativo, né, dependendo de quem pratique, exerça o ato, ele tem uma função, que é detalhar, que é explicar, que é clarificar o conteúdo da lei, certo? Esse poder nasceu lá na Constituição Federal, artigo 84, inciso 4º, que fala, né, entre outras funções, o chefe do executivo pode expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Normalmente, quando o dispositivo normativo primário, que é a lei, é editada, normalmente ela precisa de uma regulamentação posterior, certo? Uma coisa que eu também oriento é o seguinte: quando se fala de poder regulamentar o normativo, alguns alunos me perguntam se há diferença. Olha só, o poder regulamentar, ele normalmente é ligado ao chefe do executivo, segundo a Constituição Federal. Esse chefe do executivo pode ser o presidente da República, pode ser os governadores, então, o governador distrital também, e também os prefeitos, certo? E o normativo? O poder normativo, ele é direcionado às demais autoridades, normalmente aos ministros e secretários. Eu recomendo que dê uma olhadinha no artigo 13 da Lei 97/84/99, que fala, olha aí, que atos de caráter normativo são indelegáveis, tá? Indelegáveis. Então, esses tipos de atos não podem, a princípio, ser delegados, tá? Por fim, um ponto muito importante. Nessa normatização ou nessa regulamentação, não pode o executivo extrapolar o conteúdo da lei
tratar de assunto que não está previsto na lei. Isso é o que a gente chama em direito administrativo de criar novidade. Criar novidade não pode. Exemplo, se a lei fala de um assunto A, um assunto qualquer, a regulamentação só pode falar deste assunto A. Se falar do assunto A e de assunto B, o assunto B é um assunto estranho. Então, esse assunto B deve ser extirpado, retirado, tá? Não elimina toda a regulamentação, só o que foi criado aí, a novidade. Sexta questão. Em decorrência do poder hierárquico, é lícita a avocação por órgão superior em caráter ordinário e por tempo indeterminado, de competência atribuída a órgãos hierarquicamente inferiores. Está errado. Você encontra essa definição de avocação, assim como você encontra a definição de delegação, lá na Lei 9784/99, que é a lei do processo administrativo federal. Lá você encontra devidamente aí essas definições. Especificamente aí da questão, fala-se da avocação. A palavra avocar significa trazer para si. No caso aí, o superior hierárquico, ele, em situações extraordinárias, tá? Especiais, e não, como a questão está dizendo, em caráter ordinário, não é a regra a avocação, é a exceção, situações extraordinárias e por tempo determinado, não é tempo indeterminado, certo? Pode o superior hierárquico avocar a atribuição dada, a atribuição do inferior hierárquico, tá certo? Não existe a avocação do subordinado em relação às atribuições do superior, tá bom? A avocação, ela é sempre vertical, diferentemente da delegação. A delegação pode ser tanto vertical, que é o que normalmente acontece, mas também pode ser horizontal em algumas situações. Sétima questão. Ao exercer o poder regulamentar, a administração pode extrapolar os limites do ato normativo primário, desde que o faça com vista à finalidade pública. Errado, é claro que está errado. Esse ato normativo primário é a lei, certo? E é claro que não pode. O poder regulamentar, ele encontra essa limitação no conteúdo da lei. Ao extrapolar o conteúdo do ato normativo primário, ele gera o que a gente já conversou aqui, a novidade. E a novidade, ela tem que ser eliminada, certo? Então, sétima questão está errada. Vamos agora para a oitava questão. Um tenente da Marinha do Brasil determinou que um grupo de soldados realizasse a limpeza de um navio, sob pena de sanção de descumprida a ordem. Neste caso, o poder de ser exercido pelo tenente, em caso de cumprimento de sua ordem, é disciplinar e deriva do poder hierárquico. Bom, tirando o fato da Marinha não ter soldados, a Marinha tem marinheiros, mas, desculpe o preciosismo aqui, porque eu fui militar, e meu pai é da Marinha, mas, claro, é só uma pequena brincadeira aqui. Veja aí, é claro que nesse caso, né, um tenente, existe a questão da hierarquia dentro das Forças Armadas, dentro da Marinha, um tenente está num posto, claro, acima dos marinheiros, é dada uma ordem, é claro que essa ordem deriva aí do poder disciplinar, está ligado ao poder disciplinar, que, por sua vez, deriva do poder hierárquico. É claro que a questão da hierarquia ela é ampla e também abarca esse ponto que diz respeito à aplicação de punições aos subordinados, né, aos agentes públicos. Entretanto, para efeitos didáticos, para efeitos de concurso, é sim separado o poder hierárquico
do poder disciplinar, dizendo que o poder disciplinar é uma consequência do poder hierárquico, tá? Até porque, para punir o subalterno, claro que somente, e o estatuto estabelece isso, somente o superior hierárquico pode fazer. Nona questão. O corpo de bombeiros de determinada cidade, em busca de garantia de, no máximo, benefício da coletividade, interditou uma escola pública por falta de condições adequadas para evacuação em caso de incêndio. Nesse caso, a atuação do Corpo de Bombeiros decorre imediatamente do poder disciplinar, ainda que o proprietário da escola tenha direito ao prédio e exercer o seu trabalho. Bom, está errada. É claro que essa atuação aí do Corpo de Bombeiros, que faz parte da Polícia Administrativa, juntamente da Polícia Militar, das guardas municipais, dos órgãos de vigilância sanitária, o controle urbano, né? De tantos outros, PRF, enfim. Claro que a atuação é uma atuação preventiva, mas também repressiva, certo? O erro específico aí é que não é poder disciplinar, e sim o poder de polícia. O poder de polícia está previsto lá, tem seu conceito no Código Tributário Nacional, tá? Existe lá a definição de poder de polícia, e uma das funções do poder de polícia, limitar, restringir, sancionar, fiscalizar. Então, veja que houve a restrição aqui, né, nessa interdição por parte do Corpo de Bombeiros, certo? Claro, o dono da escola aqui, ou o diretor, ou que seja, a prefeitura, o município, não perde, obviamente, a propriedade. A interdição ela é temporária, até que a situação seja efetivamente resolvida. Por conta da pandemia, nós estamos tendo aí as fiscalizações, tá? Aqui em Fortaleza, então, agora começou a liberar mais, né? Inclusive, a volta das aulas presenciais já está programada para o dia, a partir de junho, no primeiro dia de junho, e é claro que a pandemia não acabou e as autoridades estão acompanhando, né? E se precisar, Deus me livre que não, mas se precisar, mais uma vez, entra em cena aí a fiscalização. 10ª questão. A administração pública exerce o poder de, aqui, no caso, poder disciplinar, ao aplicar sanções, por exemplo, a um motorista particular que dirige seu veículo em velocidade acima da máxima permitida. Ora, nós temos 2 poderes administrativos que punem, que sancionam. Um deles é o poder disciplinar e o segundo é o nosso poder de polícia, também conhecido como poder de polícia ou a polícia administrativa ou limitação administrativa. Ora, o poder de polícia administrativa, ele pune quem? O administrado, o particular. Essa situação aqui da aplicação da sanção, da multa de trânsito, que tem por objeto, que tem por móvel, tá? Punir o motorista infrator, não compete ao poder disciplinar, certo? Então, o erro aqui da 10ª questão não é poder disciplinar, mas sim poder de polícia, certo? Poder de polícia. Repito, polícia administrativa, ok? Tem a poder a polícia administrativa, mas tem a polícia judiciária, que é exatamente esta, tá? Que o Gilson vai fazer, né? E que os demais que estão assistindo essa semana de preparação, também vão fazer agora no domingo, face à autorização aí do Supremo Tribunal Federal para a realização do certame, certo? A polícia judiciária, que não pertence ao poder judiciário, é composta apenas de 2 personagens, de 2 órgãos, né? Da Polícia Federal e da Polícia Civil, também chamadas de corporações especializadas. Também é bom destacar, antes da gente ir para a 11ª questão, que a polícia
é uma das atividades prestadas pela administração pública. Polícia, serviços públicos, fomento e intervenção são as atividades prestadas pela administração pública. 11. Por meio do poder de polícia administrativo, a autoridade policial tem competência para convocar testemunhas para depor em delegacias de polícia. Olha aí. Se entendeu a explicação que eu dei para a questão 10, vai marcar esse item como errado, né? Polícia administrativa não está ligada a essa competência aqui de convocar testemunhas para ir na delegacia de polícia, certo? E sim a polícia judiciária e não polícia administrativa, certo? Então, a polícia judiciária que age de forma repressiva, certo? Diferentemente da polícia administrativa, que normalmente, né, ela age de forma ostensiva, preventiva, também, em alguns casos, como o caso da questão 9, né, que interdita a escola ali de forma, então, restritiva. 12. Mais uma outra questão aqui de alternativas. O alvará de licença e o alvará de autorização concedidos pela administração pública constituem meios de atuação do poder de polícia, letra D de delta. Quando falar em alvará, nós estamos falando de alvará ou de licença ou de autorização. Normalmente, a questão, quando fala de alvará, está conectada ao poder de polícia, certo? Por exemplo, para você dirigir, você tem que ter uma habilitação. Essa habilitação é uma licença, certo? Para funcionar um estabelecimento, ele precisa de uma licença. Licença essa que pode ser cassada se, por acaso, no desempenho das funções, né, daquilo que a licença autorizou, o detentor da licença ele venha a ferir, a perder as condições legais. Basicamente, também ligado à questão do poder de polícia, não pode esquecer, né, que normalmente está ligado a uma obrigação de fazer ou de não fazer. Normalmente, a administração pública é uma atividade negativa, ou seja, ela proíbe o particular e até mesmo o agente público de determinadas condutas, certo? Por exemplo, não estacionar na frente de garagem, não vender comida estragada, não fazer buracos nas calçadas. Muitas pessoas acham que a calçada pertence ao imóvel, e não, pertence à prefeitura, ao município, certo? Você não pode ficar furando aí, nem podando árvores que estão em calçadas, porque você pode ser multado numa situação dessa. Então, letra D. 13ª questão. Aplicação de multa à sociedade empresária em razão de descumprimento de contrato administrativo celebrado por dispensa de licitação constitui a manifestação do poder. Olha, questão muito boa, muito interessante do Tribunal de Contas de Roraima. Veja que fala aqui em poderes, veja que fala em licitação. Olha só. Bom, sociedade empresária aí, claro, uma empresa, e neste caso é uma empresa que contratou, foi contratada, né, melhor dizendo, pela administração pública, certo? Na verdade, houve um processo de dispensa de licitação, esta empresa se enquadrou nos moldes da lei, e aí foi contratada. A partir daí, gera-se direitos, mas também gera-se obrigações. E se, por acaso, o contratado descumprir uma das cláusulas dos contratos, e lembrar que as cláusulas são exorbitantes, né, dão mais direitos à administração do que o particular, ele pode ser punido. Agora vem o questionamento. Qual o poder que pune as pessoas que contratam com a administração pública? É o poder disciplinar. Cuidado, isso é uma pegadinha grande, tá?
o poder disciplinar não pune apenas os agentes públicos, os servidores, empregados, ou quem tem função, mas também as pessoas que contratam com a administração pública. A própria lei de licitação prevê, entre outros pontos, né, aplicação de multa, proibição de contratar com a administração pública, advertência e outras penalidades. Portanto, a 13ª questão, poder disciplinar. 14. A polícia judiciária é repressiva e está adstrita aos órgãos e agentes do Poder Judiciário, enquanto a polícia administrativa é preventiva e está disseminada pelos órgãos da administração. Isso aqui é aquela história da pegadinha, né? Muitas pessoas vão para a prova sem o estudo devido, e aí vai chutar. Ora, fui para a prova, não estudei bem, vi lá poder, né, de polícia judiciária, o que é que eu vou pensar? Pertence ao Poder Judiciário, e aí eu vou errar. Polícia Judiciária não faz parte do Poder Judiciário, está ligada ao Poder Executivo, Polícia Federal e a Polícia Civil. Polícia Federal, inclusive, que está numa operação aí, né, de apreensão de documentos do ministro do Meio Ambiente, mais uma de inúmeras funções da nossa valorosa Polícia Federal. Então, sim, a Polícia Judiciária é repressiva, mas não está adstrita a órgãos e agentes do Poder Judiciário, certo? Questão 15. Questão 15. A permissão para que o poder público interfira na órbita do interesse privado para salvaguardar, para proteger o interesse público, restringindo direitos individuais, fundamenta-se no, ora, mais uma vez, né, a definição do nosso poder de polícia, letra C de Charlie. Quando estamos falando, é claro, de questões de direito administrativo, normalmente as questões estão ligadas à polícia administrativa. Mas, repito, existe a polícia judiciária, certo? Representada aí pela Polícia Federal e pela Polícia Civil. Claro que pode ter uma questão dessa, né, direcionada a essas duas polícias, tá? Uma age, que é a Polícia Administrativa, age sobre direitos, atividades, outra direcionada, apontada para a atuação, que é o caso da Polícia Federal, para a atuação de pessoas. É bom que se ressalte que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal deu às guardas municipais o poder de polícia para atuar no trânsito, tá? E, aliás, em muitos municípios, né, nós não temos ainda o DEMUTRAN, os departamentos municipais de trânsito. Então, quem faz a função são as guardas municipais, tá bom? É mais uma das funções da guarda. Outro ponto importante é o seguinte, vou explorar um pouquinho mais essa questão. Será que o poder de polícia, ele é delegado, ou ele é delegável ao particular? O particular pode desempenhar atos de polícia? Veja bem, o Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência, já chancelou esse ponto. Para explicar o que seria isso, você tem que lembrar o ciclo de polícia. O ciclo é legislação, consentimento, fiscalização e a sanção. Esse é o ciclo de polícia. Dentro deste ciclo de polícia, existem dois pontos que podem ser delegados a particulares: o consentimento e a fiscalização. Se você vai, por exemplo, aproveitando aí a Polícia Federal, se você vai tirar um passaporte, você vai lá na Polícia Federal, não é isso? Quem atende vocês inicialmente é uma empresa terceirizada, são particulares. Claro que são fiscalizados aí, controlados aí por policiais federais, mas ali existe uma terceirização, certo? Veja que na frente das escolas existem aquelas pessoas
que normalmente participam de um projeto chamado Via Livre, que tem um apito, tem a bata, né? Na hora que, efetivamente, alguma pessoa vai atravessar a rua, ele está lá dando sinal. Todos esses sinais estão no Código de Trânsito, e, nesse caso, nós estamos aí, né, vendo a verificação de como é a importância do particular. Agora, cuidado, a legislação, por razões óbvias, não é dada ao particular, e atenção, a punição. Um particular não pode punir outro particular. Vamos voltar a essa situação desta pessoa que auxilia as escolas lá para que os pais atravessem os filhos. Se por acaso o veículo não quiser parar, tá? Passar, não obedecer, não pode ser feito absolutamente nada. Por quê? Porque não pode aquele particular anotar a placa e depois repassar para um agente de trânsito, certo? O Código de Trânsito proíbe esse ponto. Então, particular não pode sancionar nos atos de polícia. 16. O poder de polícia é restrito aos órgãos de segurança pública discriminados na Constituição? Claro que não. Lá no artigo 144, nós temos os órgãos de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, entre outros, e claro que não está restrito somente ali. Existem outros órgãos, né, que não fazem parte. Por exemplo, a Guarda Municipal não está no artigo 144, mas existe o projeto de colocá-lo, né? Recentemente foi acrescida a Polícia Penal, né, para essa relação aí do artigo 144. O poder de polícia é condicionado à autorização judicial prévia em qualquer hipótese? Não, né? Uma das características do poder de polícia é a autoexecutoriedade. Os atos de polícia são autoexecutórios. E o que significa isso? A administração pública pode executar os seus atos de polícia independente de ordem judicial, certo? Um exemplo típico são as blitz de trânsito. Tá? Um veículo que é parado numa blitz de trânsito, se estiver em condição irregular, ele pode, dependendo da situação, ser rebocado. A pessoa que está à frente da blitz ali, ela não precisa de uma ordem judicial para que haja apreensão desse veículo, certo? Porque a autoexecutoriedade, que, aliás, é também um dos atributos do ato administrativo, e os atos de polícia são atos administrativos, necessita, né, no caso aqui, não necessita, melhor dizendo, de prévia autorização judicial. O poder de polícia é insuscetível de controle judicial administrativo. Pode, se houver o excesso, se houver o abuso, tá? Se a proporcionalidade e a razoabilidade forem feridas, pode-se ingressar no judiciário na busca da reparação, efetivamente, aí, dos danos causados. Letra dele, limitada à prática de atos concretos, não pode ser dado por meio de atos normativos. Pode-se. Um exemplo específico são as resoluções do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, tá? Várias resoluções, inclusive, vocês lembram muito bem, né? Aquela história do kit de primeiros socorros, o carro, a história do extintor e de outras determinações que foram editadas na época e depois foram retiradas, né? Então, pode sim, através de atos normativos, tá? Desempenhar também o exercício do nosso poder de polícia. Letra E, a resposta é de eco. Cabível tanto para meio de determinações de ordem pública, quanto para consentimentos de pedidos feitos à administração pública. Para isso, você tem que lembrar atos administrativos, os atos negociais, as licenças, as autorizações, as permissões. Ato administrativo vai cair na sua prova também, certo? Uma licença, por exemplo, né? Você que vai solicitar a licença, não é
a administração pública que vai chamar o particular para conceder licença. Não é. É o particular que faz um pedido perante a administração pública, lembrando que as licenças são atos vinculados e definitivos, certo? Também é bom destacar o porquê que o conceito de poder de polícia está no artigo 78, 76 ou 78, né, do nosso Código Tributário, né? Porque está ali porque no exercício do poder de polícia podemos, ou o poder público pode cobrar taxas, tá? Por exemplo, a questão de funcionamento de bancas de revista, tá? A banca de revista, ela funciona no passeio público, ela está ali, ela precisa de uma autorização. E para a administração pública dar autorização, ela pede uma taxa que o particular, no caso aí, é obrigado a pagar e vai renovando, certo? Isso também acontece em outras situações. Primeira coisa que o fiscal, quando vai fazer esse cumprimento do poder de polícia de fiscalização, é pedir o alvará de funcionamento. Isso é um dos documentos, né? Não tendo esse alvará, obviamente, aí a situação está irregular. 17, penúltima questão. Acerca do poder de polícia, poder conferir da administração pública para impor limites ao exercício de direitos e atividades individuais em função do interesse público. Olha, a pandemia é um exemplo típico disso, certo? Eu não sei se aconteceu aí no Paraná, mas aqui no estado, né, no Ceará, nós tivemos o lockdown, né? Passou a ser exceção o deslocamento, o seu direito individual de ir e vir e permanecer, que é um direito de primeira dimensão, né? Considerando aí direitos humanos, primeira geração, primeira dimensão, não é um direito absoluto, ele encontra limitações aí no interesse público, e nós tivemos aqui, foram colocadas aí várias blitz, e que na época da paralisação, né? Se você fosse pego sem uma justificativa, você era obrigado a voltar à sua residência. Então, tinha que ter uma justificativa para você estar deslocando. Não, o lockdown aqui foi suspenso, ainda tem algumas limitações, mas enquanto essa situação mais complicada da pandemia persistir, essas regras tendem a continuar. Mas voltando à questão 17. São características do poder de polícia a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Correto, né? O poder de polícia, normalmente, ele tem característica discricionária, certo? Por exemplo, o local para a escolha da montagem da blitz de trânsito, ela atende à discricionariedade, tá? É colocada no local mais conveniente e oportuno para a fiscalização, normalmente é baseada através dos estudos, às vezes, onde tem mais infrações, coloca a questão aí da blitz, tá? Agora, existem pontos do poder de polícia que são vinculados. Por exemplo, o dever de fiscalizar. Isso aí é vinculado. Se parar um veículo para a fiscalização, não pode o gestor, o servidor que lá está, o fiscal, que representa o Estado, não pode, por seu livre-arbítrio, decidir não fiscalizar. Tá? Ele é obrigado. Aí, nesse caso, não é discricionário. Mas, na maioria das vezes, o poder de polícia tem a característica da discricionariedade. A autoexecutoriedade, nós já explicamos o que seria. E a coercibilidade, para mim, a principal característica do poder de polícia. Coercibilidade, imperatividade, tá? Ou seja, as ordens dadas pela administração pública, tá? Elas devem ser cumpridas pelo particular
independente de sua aquiescência ou de sua concordância, tá? O particular é obrigado a cumprir estas determinações, tá certo? Se necessário, tá? Se necessário, com o uso da força, uso progressivo, né, proporcional, tá? O uso da força não está ligado ao uso da violência, certo? Então, há um limite bem tênue, né, entre a força e a violência, e no curso de formação, com certeza, vocês saberão mais sobre esse ponto. A coercibilidade também é conhecida como poder extroverso, tá? Então, essas são as características do nosso poder de polícia. 18, a última questão. Poder de polícia, o poder conferir da administração pública para impor limites ao exercício. Vamos lá. Poder de polícia em delegado. Aí, vamos lembrar aquele ponto. Se essa questão ela fosse há muitos anos atrás, você teria que colocar certo, porque o entendimento inicial era de que o poder de polícia era próprio de órgãos, de servidores públicos, de agentes públicos. Só que, com a evolução da jurisprudência, da doutrina, é claro que hoje já se admite a delegação do poder de polícia naquelas condições que nós falamos, em especial no que diz respeito ao consentimento e à fiscalização. Aqui em Fortaleza, por exemplo, tem pessoas particulares que fiscalizam a questão do Zona Azul. Tá? Zona Azul, em determinado local, você pode estacionar, mas para estacionar você tem que pagar. Certo? E tudo hoje feito, né, pela internet, pelos aplicativos. Veja ali, é um particular que está ajudando na fiscalização. Esse particular, ele pode efetivamente ver, né, quem efetivamente ali não pagou e pode entregar essa relação daquele que pagou. Ele, não é ele que vai punir, né? No caso aí, é um agente público. Na verdade, a própria a administração, ela passa e vê, né, nos locais, tudo isso eletronicamente, se aquele carro está na Zona Azul, se ele pagou ou não. Se a tecnologia também está ligada à questão da fiscalização, tá? Bom, então eu selecionei aqui para a nossa live, que é a segunda live, né, desse nosso projeto aqui no curso Revisando. O próximo assunto que nós vamos trabalhar é a administração pública, fenômeno da desconcentração, descentralização, administração direta, administração indireta, né? Então, é o assunto da próxima live que nós teremos aqui no nosso curso Revisando, tá? E, claro, aproveitando, né, para convidá-los, e Gilson, convida você, né, tá? Se inscrever no canal Revisando e também no meu canal, Valber Siqueira Vieira, um canal que já tem mais de 40 mil acessos, né? Tem um pouco mais de 2 anos, tá certo? É isso aí, Márcio. Fechamos aí as nossas 18 questões. Gostaria até de ter selecionado mais, mas pensei que efetivamente até fosse demandar mais tempo, tá? Eu deixo, né, aberto ao Gilson, se ele tiver algum questionamento, alguma dúvida, tá? Sobre a prova em específico, sobre a matéria, que se manifeste, tá bom? Ok, obrigadão, Valber. Gilson, tranquilo? Tudo certo? Bem, opa, valeu, ó, excelente aula, com certeza, né? Então, só aparece aqui no Revisando só gente fera, né? Só gente fera de tudo que é canto aí do Brasil, tá? Então... a nossa amizade não é de agora, né, Márcio? Já. Desde a época lá do Cafeína, né? Que eu fui apresentado através do Rafael Araújo, e nós consolidamos a nossa amizade lá e nossa parceria profissional, e estamos agora nesse projeto Revisando, que é um projeto excepcional, que conta também com professores e dá oportunidade, né, para professores de fora aí, né, do Paraná, como é o meu caso, como tem professores de São Paulo, né, Mato Grosso.
Então, quero lhe agradecer, Márcio, também por essa oportunidade e por acreditar na gente, tá certo? A ideia é justamente, né, tentar trazer aí o melhor de cada canto para que a gente possa auxiliar o aluno, né? Hoje a gente não tem mais fronteiras, né? E com o EAD realmente fica muito mais fácil, né? A gente agrupar, reunir aí uma tropa de elite para auxiliar os alunos, tá? É só mais uma colocação também. O EAD também serve, né? Porque tem gente que não tem capacidade, assim, capacidade que eu digo financeira, né? De Uhum. frequentar cursos preparatórios, que na maioria realmente são caros, ou moram no interior do estado, né? Então, realmente, a tecnologia veio para ficar, e mesmo que volte às aulas presenciais, com certeza, né? Essas aulas à distância, elas já pegaram e vão daqui só melhorar no futuro. Com certeza, com certeza. Obrigadão, Valber. Obrigado aí, Gilson, também. Tá? A gente encerra por aqui a nossa aula de hoje. Lembrando que em seguida, acho que às 22 horas, entra o professor Milton, né? Milton entra de contabilidade, né? Então é hora de chamar mais um colega ou outro aí que quiser participar. Fica à vontade de estar no aguardo. Vou gerar depois um outro link, esse vai subir, né? E aguardo vocês às 22, certo? Um abraço. Abração, Valber. Um abraço a todos aí também. Até mais. Tchau, Até a tchau. próxima. Até mais.